Meus amigos, eu aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir o prometido dessa semana, né? Que é, no caso, a correção da prova, uma pequena análise. Eu não posso chamar de correção, o gabarito saiu no dia previsto, né? Normalmente nós fazemos uma correção quando o gabarito demora para sair, né, a gente consegue fazer a gravação do vídeo antes do gabarito preliminar. No caso, a Cesgran Rio, né, que foi a promotora da prova do Banco do Brasil, né, cumpriu com os prazos devidamente, né, quando na segunda-feira eles já haviam disponibilizado, segunda-feira, dia 27, se não me engano, já havia disponibilizado, né, a prova na íntegra, né, juntamente com o gabarito preliminar. Então, só para a gente fazer algumas observações, essa é a abertura da prova, tá? A prova de escriturário, agente comercial, chamada, né, assim, de gabarito 1, tá? Aí as orientações Cesgran Rio. A prova abriu, né, com a redação, né? Então, o tema da redação, deixa eu parar aqui para você dar uma olhadinha, né? Diferentes interesses de empresas e clientes e os limites da privacidade digital, né? Então esse aqui é o tema. Aí ele dá uma orientação, né? O padrão, né, de 25 a 30 linhas, o texto dissertativo e argumentativo, tá? Muito bem, ele dá a folha de rascunho e já começa já a questão, a prova de língua portuguesa, 10 questões, tá? Claro, primeiro aqui uma questão de interpretação. Como eu sempre oriento, o que você faz? Você faz a leitura do enunciado, um argumento que justifica a tese que pensar em privacidade digital é quase utópico aparece em. Então a gente vai analisar onde que aparece essa afirmativa, né, dessa utopia. E outra questão de interpretação, depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, o texto desenvolve a ideia de, então a gente vai tentar experimentar. Tá? Vamos fazer a leitura do texto rapidinho. Eu vou aumentar o zoom aqui para que você não possa ter nenhuma dificuldade de me acompanhar. Tá? Vamos lá? Privacidade digital. Quais são os limites? Né? Notem que o próprio texto já de uma certa forma já faz um link, né, um gancho com a proposta de redação. Tá? Não que você deveria ter feito a prova primeiro. Acho que a ordem ainda deve continuar essa. Né? Você deve fazer a prova de redação primeiro e depois a prova de língua portuguesa. Vamos lá, então? Vamos lá, me acompanha aqui. Atualmente somos mais de 126,4 milhões de brasileiros usuários de internet, representando cerca de 69% da população com 10 anos ou mais. Ao redor do mundo, cerca de 4 bilhões de pessoas usam a rede municipal, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. Tá? Nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico. Uma vez na rede, a informação está registrada para sempre. Deixamos rastros que podem ser descobertos a qualquer momento. Ainda assim, mesmo diante de tamanha exposição, essa é uma discussão que precisa ser feita. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência para os usuários. Vale lembrar, por exemplo, que não são apenas as redes sociais que expõem as pessoas. Infelizmente, basta ter um endereço de e-mail para ser rastreado por diferentes empresas e provedores. A questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas, seja ela X ou Y, mas sim ao modo como cada sociedade vem paulatinamente estruturando a sua política de proteção de dados. A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa, independentemente da demanda de armazenamento dos dados de clientes. As organizações têm um universo de dados institucionais que precisam ser salvaguardados. Estamos diante de uma realidade já configurada. A coleta de informações da internet não para, e esse é o caminho sem volta. Agora, a questão é, nós, clientes, estamos prontos e dispostos a definir os limites da privacidade digital? O interesse maior é nosso. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser. O conteúdo é realmente do usuário? Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso porque,
embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Daí a importância da conscientização. É preciso que tanto cliente como empresas busquem mais informação e conteúdo técnico sobre o tema. As organizações, né, com crase devidamente, cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Vemos em uma época em que tudo muda, uma época em que todo mundo, né, pode falar, não, desculpa, vivemos em uma época em que todo mundo pode falar permanentemente o que quer. Nesse contexto, a informação deixou de ser algo confiável. Vamos lá para a segunda parte, perdão ali pelo início do parágrafo. Vamos lá, mais uma parte. Diz lá, e cabe a cada um de nós aprender a ler isso e se proteger. Precisamos de consciência, senso crítico, responsabilidade e cuidado para levar a internet a um outro nível. É fato que ela não é segura. A questão, então, é como usá-la de maneira mais inteligente e contribuir para fortalecer a privacidade digital. Essa é uma causa comum a todos os usuários da rede. Um texto de 2019, tá? Acessado em 2021. Diz lá, um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é quase utópico aparece em, notem que o argumento que melhor configura realmente é, a partir do momento em que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Isso se encontra no parágrafo 4, tá? Então, correto, a resposta correta é a letra C, tá? Foi o argumento utilizado. Bom? Pois bem, aí ele continua na sua linha do raciocínio. Depois de questionar se o conteúdo que circula nas redes é realmente propriedade do usuário, o texto desenvolve a ideia de que, notem na letra D, as organizações devem conscientizar os clientes em relação aos limites da privacidade digital, o que configura, né, já o gabarito preliminar, né, trouxe essa questão como correta. Não há muito o que discutir, então não há muito o que questionar, tá? Vamos imediatamente para as questões gramaticais. Aqui uma questão de classe de palavras, tá? Deixa eu permanecer naquele zoom lá. Diz o seguinte, o trecho em que a palavra destacada expressa uma opinião do autor. Então, o advérbio, ele tem esse poder, vamos dizer assim, porque o advérbio ele é feito para quê? Para modificar ou o verbo, ou o adjetivo, ou o próprio advérbio. Então, em alguns advérbios, a gente encontra essa tomada de opinião. Notem que atualmente, né, remete à ideia de tempo. Então, não condiz com opinião. Notem que, infelizmente, então, necessariamente o nosso interlocutor torce para que seja felizmente. Mas ele diz, infelizmente. Supostamente, a correta é a letra B. Olha a letra C. Paulatinamente. Tempo, gradação, né? Um determinado modo, tá? Independentemente, o modo, né? O modo independente como foi feito. E permanentemente também refere-se a modo. A única que também refere-se a modo, mas no caso exprime uma opinião do nosso interlocutor, é a letra B. Paulatinamente, devagar ou de um determinado ritmo, independentemente, quer dizer que não tenha dependência de qualquer outra coisa, mas não é uma opinião dele. Permanentemente quer dizer que ele permanece lá, é o modo, então ela fica fixa, mas notem, não requer uma opinião. O infelizmente tem esse poder, tá? Muito bem, excelente. O advérbio, infelizmente, né? Mas tudo bem, você entendeu. Muito bem, então. Vamos lá, vai para o próximo exercício, rapidinho, para a gente cumprir aqui essa correção. Outro aqui, de uma certa forma, fácil, tá? Porque você tem que teria que, no caso, decorar determinadas conjunções, tá? Então, notem, ou então entender o contexto em que essa conjunção é utilizada. Às organizações cabe o desafio de orientar seus clientes, já que, na maioria das vezes, eles não sabem quais são os limites da privacidade. Notem que esse já que tem a ideia de porquê. Porque eles não sabem quais são os limites da privacidade digital. Neste caso, como você pode trocá-la pelo porquê, então ela vai ter a ideia de causa, tá?
Então ele cumpre a função de uma conjunção causal, né? Simples, né? Fazendo a troca fica simples. Aqui uma questão mais difícil. Dá uma olhada aqui. A palavra ou expressão a que se refere o termo em destaque está corretamente explicitada entre parênteses em. Então veja bem, você vai olhar o pronome e vai ver assim, o pronome, ele faz menção a quê? Notem que lá no parágrafo 1 diz assim, sendo que 2,9 bilhões delas fazem isso pelo smartphone. A rede social? Não, elas acessam a rede social. Esse é o isso, tá? Que seria necessariamente todo o elemento posterior. Então ele não acerta. Não é rede social, é o acesso à rede social. Ela é importante, inclusive, para trazer mais clareza e consciência aos usuários. A exposição? Não, cara. Lógico que é a proteção, tá? Então ela é importante se ela retoma, né, no caso aí, a proteção. Muito bem. Notem aqui, de novo, uma referência ao isso, tá? Isso porque, embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que, a partir do momento, o isso faz menção a redes sociais? Não, faz menção à ideia de que, a partir do momento que você publica alguma coisa lá, ele não pertence mais a você, ele pertence à rede, tá? Olha a letra D. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte, não é momento, é conteúdo, tá? E não é mais do usuário. O que não é mais do usuário? Momento? Não, o conteúdo. Mas de certa forma fácil, né? O exercício. Dá uma olhada aqui. E é fato que ela não é segura. De que nós estamos falando? Da internet. Então, correto, cara. O correto é a letra E, tá? Muito bem. Então, um exercício de referenciação. Notem que agora ele vai lidar com a correta, né, classificação, ou melhor, a aplicabilidade do tempo e do modo verbal. Notem que ele escolhe o trecho. Esse limite poderia ser dado. Poderia. Notem que eu tenho futuro do pretérito. O futuro do pretérito, a despeito de estar no modo indicativo, ele é um futuro que o nosso interlocutor ele não considera provável. Ele é um futuro improvável, quer dizer, é um futuro atrelado a uma condicionante. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser, quer dizer, fica atrelado, né, ao desejo do nosso consumidor. Então notem as alternativas como deixa o negócio fácil. Olha só, ele pergunta, é um dever, é uma certeza? A despeito de estar no modo indicativo, ele não remete à certeza, ele remete a uma hipótese, porque essa é a ideia do futuro do pretérito. Diferente do futuro do presente, que remete o quê? Um futuro certo, tá? Esse é o futuro hipotético. A resposta correta é a letra C. E aqui, né, cara, você que frequenta as minhas aulas, sabe que eu sou um ávido defensor, né, de proporcionar ou então conduzir ao aluno a identificar corretamente o núcleo do sujeito. Se o aluno perde o núcleo do sujeito, ele vai perder algo muito importante, que é o quê? A concordância. Notem que aqui nós temos, talvez o que a gente pode evocar, um caso específico de concordância, daquelas regras que muitas pessoas julgam chatíssimas, né, que são casos de dupla concordância, etc. Não, aqui ele faz uma análise simplesmente em cima da correta observação do núcleo do sujeito. Então você tem que saber encontrar o núcleo do sujeito. Dá uma olhada aqui. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada na forma destacada em... Então notem, aqui é analisaram-se. Para ele ser analisaram-se, eu tenho que ter um substantivo no plural. Tá vendo aqui jovens? Mas jovens não pode ser, porque ele está precedido por preposição. Você lembra que o núcleo do sujeito é um elemento que não pode, de maneira nenhuma, ser precedido por preposição. Por isso que ele também elimina a possibilidade de ser aplicativos. Então, o único que cumpre a função de substantivo aqui é comportamento. Vamos analisar a frase. Para entender o público das plataformas digitais, tá vendo? Separado por vírgula. Então, nada aqui pode ser núcleo do sujeito de analisaram-se. Não pode. Então, o núcleo do sujeito vai estar daqui em diante. Então, vamos lá? Analisaram-se. Aí eu tenho vírgula. O que está aqui dentro de vírgula também não pode. Por quê? Porque o núcleo do sujeito não pode vir separado por vírgula. E aí eu tenho o comportamento. Então, notem, analisaram-se o comportamento. Não. O comportamento foi analisado. Eu tenho uma partícula C e eu tenho um verbo transitivo direto, o que transforma imediatamente comportamento em núcleo do sujeito. Então, qual que é o correto?
O correto é analisou-se o comportamento. A letra A está errada. Note que na letra B eu tenho o mesmo caso, mas só que agora eu tenho inúmeras situações, certo? Inúmeras situações constataram-se, ou inúmeras situações foram constatadas. De novo a partícula C, tá? Que transforma situações que ora seriam um candidato a objeto direto em sujeito paciente. Notem que em grupos de jovens usuários e redes está separado por vírgula. Ele não pode, nada daqui em diante pode ser núcleo, somente o que está após a vírgula. Então, constataram-se o que se constataram? Inúmeras situações foram constatadas. Notem que dependência crônica está antecedido por preposição e aparelhos também precedido por preposição. Supostamente, a resposta correta é a letra B, porque supostamente a gente vai analisar o resto. Dá uma olhada aqui, de novo, ó. Notem que atendem-se a reclamações. A reclamações, o A é uma preposição. O núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. Reclamações não pode ser núcleo, assim como tipos não é, porque está precedido de todos os tipos, preposição. E conexões também está precedido por preposição. O que acontece aqui? Ele é um verbo transitivo indireto. Diferente do que acontece aqui na questão, na alternativa B, que constatar é um verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, que é atende-se, não admite voz passiva. Então, aqui no caso, a partícula C não é partícula passivadora, é índice de indeterminação do sujeito. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sujeito é indeterminado e o verbo não pode ir para o plural. O verbo é obrigado a ficar no singular. A letra C está errada. Letra D. Atribuem-se, aí vamos tentar achar esse sujeito, né? Corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade. Então, a maior responsabilidade é atribuída. Notem que é um verbo transitivo direto e indireto. Quem atribui? Atribui alguma coisa a alguém. Então, ela é atribuída aos aplicativos. Objeto indireto ele pode ter. O que acontece é que o objeto direto não é mais objeto direto. A partícula C o transformou em sujeito paciente. E o sujeito é um elemento ligado diretamente ao verbo. E o verbo, por sua vez, é obrigado a estabelecer com ele algo já morto, esquecido na maioria dos falantes, que é chamado de concordância. Então, nesse caso, a maior responsabilidade é atribuída. Tá? Então, atribui-se e não atribui-se. E aqui um caso único específico de concordância, por quê? Porque você tem aqui, a partir da partícula que, no caso aqui, você tem uma oração subordinada, substantiva e subjetiva, o que transforma todo o elemento posterior do que em sujeito oracional. Tem uma regra que diz que toda vez que o sujeito for oracional, o verbo não pode ir para o plural. Ele é obrigado a ficar no singular. Mas por que é sujeito oracional, Gessé? Por causa da partícula C, que transforma o candidato a objeto direto, porque ele seria, sim, uma oração subordinada substantivo objetiva direta. Por que ele não é? Por causa da partícula C, que transforma o objeto direto em sujeito paciente. Então você tem um caso de sujeito oracional, o verbo da oração principal não pode ir para o plural. O correto é estima-se que. Muito bem, assim nós vencemos a questão 7. Vamos para a questão 8, então, rapidinho. Vamos lá. Questão 8 é um caso de ortografia que tange ao hífen, tá? Aí merece, né? Uma aula de hífen. Se você nunca participou de uma aula de hífen, convido você a participar de uma das minhas aulas. Entre em contato comigo aqui pelo canal. Pegue informação onde estão as aulas do professor Gessé Cortez, esse que vos fala. Por quê? Porque nas minhas aulas eu trabalho a composição do hífen, tá? Notem que extraescolar é um prefixo, tá? Sendo prefixo, a regra do hífen que rege, né, a reforma ortográfica, né, ele diz o quê? Que quando eu tenho um prefixo que termina em vogal e ele encontra-se com outra vogal diferente, o hífen não existe mais. Então, o correto é extraescolar sem hífen. A letra A está errada. Médico cirurgião, eu tenho um substantivo, outro substantivo, então o hífen é obrigatório. Trata-se de um hífen vocabular. Tá? Bem educado, o bem a gente considera advérbio. Como advérbio você tem um hífen vocabular,
então o hífen está correto. Só que vagalume, eu tenho o verbo vagar e tenho lume, que é de luz. Tem que ter hífen por obrigação. Então está errado. Porta-retrato está errado, porque ele confunde aqui a regra do prefixo, que diz o quê? Quando você tem um prefixo terminado em vogal e uma palavra começando em R, você despreza o hífen, dobra o R, certo? Mas ela tem que ser prefixo. A palavra porta, ela é um verbo que deriva do verbo portar. Então, é algo que porta o retrato, como alguém que tem porte de arma. Então, porta-retratos tem que ter hífen por obrigação. Dia a dia está correto, dia a dia não tem mais hífen. Arco-íris está correto, agora contra-reto está errado. Que seria essa regra que ele confundiu na letra C. Aqui, contra-regra, você tira o hífen e dobra o R. Por quê? Porque contra não é verbo. Contra não é substantivo. Contra é um prefixo. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra começa em R ou S, você elimina o hífen, dobra o R, dobra o S. Está tudo errado. Subutilizar é um prefixo, mas ele termina em vogal. Quando o prefixo termina em vogal, quando o prefixo termina em consoante, a palavra começa em vogal, não tem mais hífen, salvo algumas exceções, que eu convido você a assistir uma das minhas aulas. E subreitor é uma exceção, porque quando a palavra termina numa consoante, ela começa com outra consoante, não tem hífen, tá? Contudo, o prefixo sub, o prefixo ab e o prefixo ad, eles são uma exceção no que diz respeito ao R. Por quê? Porque se você junta tudo, tira o hífen, você vai ser obrigado a ler subreitor. E não, a palavra não é subreitor, a palavra é subreitor. Então, toda vez que o prefixo sub, o prefixo ab e o prefixo ad vierem seguidos de palavras começadas em R, você não dobra mais o R. Você usa o hífen por obrigação. Quem assistiu às minhas aulas lembra. Quem assistiu às minhas aulas se deu bem. Fez aí a questão E. Faz o 9. O 9 é uma questão de acordo, né? Deixa eu tirar aqui essa representação aqui do 9, né? Para ficar tudo certinho aqui. Deixa eu marcar aqui a letra E como correta, tá? Muito bem. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o emprego do acento grave indicativo de crase é obrigatório na palavra destacada em. Então, o que você tem que ter em mente? Algumas situações elas não podem apresentar a crase, em hipótese alguma. Por exemplo, antes de verbo não tem crase. Quando a palavra está no plural e o A está no singular, não pode ter crase, é proibido, tá? Na letra C, o que aconteceu? A revolução da tecnologia da informação modificou a realidade. E agora, Gessé, o que eu faço? Você troca a realidade por uma palavra masculina. Modificou, o que ele modificou? Troca por momento. Ele modificou, não modificou ao momento, ele modificou o momento, o que prova que realidade não tem regência por preposição. Então não pode ter crase, tá? Agora anota aqui, devido à importância. Você quer ver se tem? Troca importância por momento, devido ao momento. Viu como ficou diferente? Então, aqui a crase é obrigatória. Supostamente, a resposta correta é a letra D. Porque supostamente que a gente vai conferir a letra E. O que aconteceu aqui? Azinho no singular, palavra no plural. Não pode ter. Então, a correta é a letra D. E a última, né, cara? O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências da norma padrão da língua portuguesa. Trata-se de uma questão de colocação pronominal. Notem que na qual é um pronome relativo. Então, o pronome se, que é um pronome oblíquo átono, tem que ficar próximo do na qual, tá? Na qual se mostra, tá? Notem que o já é um advérbio. O advérbio também atrai a próclise. Então, o correto seria já se transformou. No caso, ninguém é um pronome indefinido. Mesmo procedimento. Ninguém se tinha incomodado. Fica feio, né? Mas é o correto. Ninguém se tinha incomodado. Tá? E na letra D, notem que sempre referimos-nos. O sempre é advérbio. O advérbio atrai o pronome oblíquo. Sempre nos referimos. Notem aqui, quando a privacidade dos dados bancários é mantida, como nos garantem, notem que o como é conjunção subordinativa conformativa, conforme nos garante. Bom, como uma conjunção subordinativa, ela atrai o pronome oblíquo para próximo dela, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado.
A prova, ela constou apenas de 10 questões, tá? Depois já começam aqui, no caso, as questões de língua inglesa, tá? Então tá bom. Essa foi a correção da prova do Banco do Brasil, a prova de agente comercial, que foi ministrada, né, no final de semana do dia 27, acho que foi dia 27 de setembro, aqui, no caso, foi ministrada em todo o Brasil, mas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é dessa capital que esse professor vos fala. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Espero você nas próximas correções e nos próximos vídeos. Um bom estudo e até o próximo vídeo.